Fala galera, o Dinei da Matemática voltando. No vídeo anterior da playlist Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo, nós calculamos seno, cosseno e tangente de 30 graus. Justificamos isso. Nesse vídeo nós vamos justificar por que seno, cosseno e tangente de 45 graus tem esses valores. Mas antes disso, like, beleza? Fortalece o canal. Vamos nessa? Lembre-se, nós não queremos somente saber quais são os valores de seno, cosseno e tangente de 45 graus. Nós queremos justificar isso. Então, procedendo de forma análoga ao que fizemos no vídeo anterior, nós vamos construir uma circunferência de raio unitário. Com vértice na origem, traçamos um ângulo de 45 graus. Com vértice em P, um ângulo de 45 graus. Em B, um ângulo reto. O triângulo OBP é retângulo e a sua hipotenusa mede 1, já que a circunferência tem raio unitário. O cateto OB, cosseno de 45 graus. O cateto BP, projetado sobre o eixo dos cossenos, é seno de 45 graus. Vamos construir um triângulo semelhante a esse. Marcamos um ponto H, traçamos um ângulo de 45 graus, transportamos duas unidades da medida da hipotenusa para esse novo triângulo, que terá a hipotenusa 2. Com vértice em K, traçamos um ângulo de 45 graus. Logo, em L, teremos um ângulo de 90 graus. Perceba que HLK é um triângulo isósceles. Logo, os catetos têm a mesma medida. Vamos calcular a medida desses catetos do triângulo HLK, usando o Teorema de Pitágoras, que diz que se o triângulo é retângulo, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Fazemos os cálculos necessários e encontramos a medida dos catetos, ou seja, raiz quadrada de 2. Como esses triângulos são semelhantes, nós já poderíamos definir as medidas do seno e cosseno de 45 graus, já que nós dobramos as medidas para construir o triângulo maior. Mas nós queremos usar semelhança de triângulos, e é o que nós vamos fazer. Veja que seno de 45 graus no triângulo menor está para a raiz de 2 no triângulo maior, porque ambos são opostos ao ângulo de 45 graus. Logo, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. De forma análoga, cosseno de 45 graus está para a raiz de 2, porque ambos estão opostos também ao ângulo de 45 graus, assim como um está para 2, ou seja, assim como a hipotenusa do menor está para a hipotenusa do maior. Fazendo os cálculos, cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Para calcular a tangente, nós vamos usar a razão. Tangente de alfa é igual a seno desse ângulo alfa sobre cosseno desse ângulo alfa. Substituindo os valores para seno e cosseno de 45 graus que já foram calculados, nós chegamos à conclusão que tangente de 45 graus é igual a 1. Olha, justificamos porque seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2, isso porque o triângulo ele é isósceles, e tangente de 45 é 1. Lembre-se que nós temos 3 razões trigonométricas. Para um ângulo alfa, seno desse ângulo alfa é a medida do cateto oposto a alfa sobre a medida da hipotenusa. E cosseno desse ângulo alfa é a medida do cateto adjacente a alfa sobre a medida da hipotenusa.
Assim como o tangente do ângulo alfa é a medida do cateto oposto a alfa sobre a medida do cateto adjacente a alfa. Nós não provamos isso, pois trabalhamos somente com o ângulo de 45 graus, mas nós podemos verificar que essas razões são verdadeiras. Veja, para seno de 45, raiz de 2, raiz quadrada de 2, é um cateto oposto ao ângulo de 45 graus. E 2 é a medida da hipotenusa, assim como está dito na razão, medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. Cosseno, raiz quadrada de 2 sobre 2 para 45 graus. Novamente, cateto adjacente ao ângulo de 45 graus e a hipotenusa, assim como está dito na razão, medida do cateto adjacente ao ângulo sobre a medida da hipotenusa. E a tangente? Veja, antes da divisão, raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, cateto oposto ao ângulo, e raiz quadrada de 2, também cateto adjacente ao ângulo, assim como posto na razão. Tangente de um ângulo alfa, medida do cateto oposto a alfa sobre a medida do cateto adjacente a alfa. Tranquilo, pessoal? Fortalece o canal. Galera, quem gostou, fortalece o canal, dá aquele like. Professor de plantão, tenta fazer essa atividade na tua sala de aula. Eu já fiz, usei régua, transferidor e compasso. Os alunos se envolveram, eu acho que gostaram. Tenta lá e vamos trocar figurinhas. Fortalece o canal. Abração.